Para te falar que vários estados brasileiros continuam sob risco de temporais nos próximos dias. Muita gente, já se articulando para saber o que vai fazer no fim de semana. E para saber exatamente o que vai acontecer, a gente conversa agora com o meteorologista Gustavo Borges para dar um panorama, porque as chuvas fortes... é Guilherme Borges, eu errei a pronúncia do seu nome, peço desculpas, mas para falar sobre a questão do clima, de diferentes cidades, a gente viu aqui em São Paulo que tem alerta, também Santa Catarina que tem sofrido com as fortes chuvas, várias cheias. Então, quais as projeções em todo o território nacional e o que você destaca, Guilherme? Boa noite, prazer estar aqui contigo. Então, a gente deve ter um final de semana de tempo muito instável em amplas áreas brasileiras, A gente olha principalmente para as regiões, principal destaque, acho que principalmente pegando região norte, centro-oeste e parte da região sul, ficam nesse foco da chuva. Você muito bem evidenciou falando sobre Santa Catarina, Principalmente a região mais leste do estado catarinense, sofreu muito nos últimos dias, principalmente com esses acumulados significativos de chuva. A capital, Florianópolis, teve mais de 300 milímetros de chuva, e a tendência para esse final de semana é que a chuva ainda continue presente. Não é uma boa notícia que o pessoal queria ouvir, mas infelizmente ao longo desse final de semana a gente vai ter condição de muita instabilidade, ainda presente principalmente nos 3 estados do sul, destacando principalmente essa região de mais leste do estado catarinense e também ali faixa litorânea do estado paranaense, que ficam com essa condição, pode-se dizer, mais significativa para essa chuva. Então, tem principalmente nessa faixa catarinense esses acumulados que ainda continuam elevados, já foram registrados chuva muito elevada registrada nos últimos dias, passando dos 300 milímetros. Qualquer chuva que vier agora pode prejudicar. E olhando principalmente para esse cenário, tanto para sábado quanto para domingo, a gente tem esperado aí 50 milímetros para a capital Florianópolis, e essa condição de tempo mais instável vai persistir. Olhando para as outras regiões brasileiras, de destaque também principalmente as regiões do centro-oeste, a gente teve acumulados bem significativos de chuva, pegando principalmente ali os estados do centro-oeste, pegando principalmente Mato Grosso do Sul, boa parte do Mato Grosso, e essa chuva mais característica, pode-se dizer, do verão, mais associada ao calor e muita umidade dessa época. Então, favorece principalmente essas pancadas que vêm de final da tarde, mas vêm com muita intensidade. Ao longo desse final de semana, essas áreas continuam, pode-se dizer, principalmente do centro-oeste, pegando Mato Grosso do Sul, continuam nesse risco mais elevado, principalmente para esses temporais, pode-se dizer, que vem no final da tarde. E meu outro destaque mais importante, principalmente a região norte brasileira, que está, nesses últimos dias, tendo principalmente instabilidades muito presentes sobre o Pará, Tocantins também, boa parte da região ali do Amapá também sobre essa condição de tempo mais instável, e vai continuar ao longo do final de semana com essa condição de tempo mais instável. Em relação a algum fenômeno meteorológico, El Ninho, alguma condição que também propicia tudo isso, essas chuvas fortes, chuvas intensas em determinadas regiões? Então, você tocou num ponto bem importante, A gente teve no ano passado, se a gente lembrar bem, durante boa parte do ano, pode-se dizer, até metade do ano, a atuação do fenômeno El Ninho, que é o aquecimento das águas do Pacífico. Eu sempre gosto de falar que o clima dos oceanos molda o clima dos continentes. E nesse ano, principalmente final de 2024 e início, porque a gente já está em 2025, a gente está sobre o efeito de um Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico. E essa condição mais fria lá no Pacífico, ela ajuda principalmente a modular essas condições de chuva muito presentes sobre o Brasil, que a gente está vendo desde a segunda quinzena de novembro, pode-se dizer assim. A gente está tendo a formação de diversos canais, zonas de convergência do Atlântico Sul, que é aquelas convergências, zonas de convergência de umidade, ali entre a faixa norte e a faixa sudeste, deixando muita chuva. Se a gente lembrar bem, Minas Gerais passou por intensas chuvas agora nessa semana também, Ipatinga registrou mais de 200 milímetros de chuva em 24 horas, e além disso, essa zona, pode-se dizer assim, de convergência de umidade, ela migra de posição, e ela teve uma influência muito significativa na região nordeste, a Bahia, com registros de chuva extremamente elevados, até a gente teve um processo ali de chuva mais
próxima também do Maranhão, que registrou volumes significativos de chuva, e essas, pode-se dizer, sistemas mais característicos, como a zona de convergência do Atlântico Sul, são os fenômenos são os reflexos mais presentes, pode-se dizer assim, do fenômeno Laninha. Então, essa condição mais fria do Pacífico favorece principalmente esse cenário mais chuvoso entre essas áreas norte e sudeste brasileira, né? Ele também influencia muito a frequência de frentes frias que passam pelo sul e pelo sudeste. Então, a gente está tendo, sim, um reflexo bem claro do fenômeno Laninha. Infelizmente, ao longo dos próximos meses, nosso verão deve ser caracterizado principalmente na região centro-oeste, sudeste, norte e nordeste, com essa condição de chuva mais presente, e a gente deve ter mais algumas zonas de convergência do Atlântico Sul aparecendo aí por essas regiões. Agora, Guilherme, uma dúvida que muita gente tem é por que tem acontecido com tanta frequência chuvas significativas em um ponto e em outro não? Às vezes uma pequena distância, assim, de 9 até mesmo 6 quilômetros. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de dizer que nessa época do ano o terreno fica muito fértil para a formação daquelas famosas nuvens, as cumulonimbus, né? O Brasil tem uma orografia extremamente variada e nesta época do ano, pegando principalmente a primavera e também o verão, a gente tem a combinação do calor, né, disponível, porque a gente tem mais incidência de radiação solar, o dia ele é maior, né, então consequentemente as temperaturas se elevam com muita facilidade e a gente tem esses sistemas meteorológicos aportando muita umidade. Então, consequentemente, essa combinação de calor com umidade, né, pode-se dizer assim, numa época, torna o terreno mais fértil para a formação desses temporais, dessas pancadas de fim de tarde, certo? E olhando principalmente para esse cenário, né, de 2025, a gente está com as condições dos oceanos ajudando principalmente nesse aporte de umidade. Principalmente nessa época do ano é muito quente. Então, calor com umidade muito elevada favorece principalmente esse cenário para o desenvolvimento dessas famosas cumulonimbus. Trazem esses volumes elevados de chuva em curto espaço de tempo, até queda de granizo que a gente teve há pouco tempo registrada em São Paulo, e a gente está, infelizmente, com esse terreno muito fértil. E a gente deve continuar assim ao longo de todo o verão, porque essas condições dos oceanos estão muito favoráveis para essa condição de chuva mais presente. Sem dúvida, vamos seguir acompanhando. Nós conversamos com o Guilherme Borges, ele que é meteorologista, a quem agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, um prazer estar aqui contigo, uma ótima noite para você e para toda a audiência.